Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Dita Obra e hoje o assunto é escolha de profissional para construção. Temos algumas escolhas importantes aí que é preciso fazer. Escolha de profissional capacitado para projeto e escolha de profissional capacitado para execução de obra. Então são duas etapas separadas aí, projeto e obra, que você vai precisar ser assertivo na hora de escolher alguém bacana, ideal para a execução da sua obra. Então vamos abordar aí com calma cada etapa para ajudar vocês. Olá, então agora eu vou falar um pouco mais sobre a escolha de profissional para projeto. Hoje, com os adventos das redes sociais aí, os profissionais sempre vão estar buscando postar seus melhores trabalhos, seus melhores serviços aí para impressionar você, cliente. Se exibir, né? Se exibir. Então, o que a gente aconselha? Busque achar o profissional adequado para o projeto e ir nas redes sociais. Pesquise o tipo de projeto que ele faz, se você se identifica com o estilo dele, e acompanhe o trabalho dele para ver se ele vai estar suprindo as suas necessidades. Depois que você já fez esse acompanhamento das redes sociais, aí busque mais prova e busque antigos clientes que já tenham feito projetos com essa pessoa, ver se ele atendeu as expectativas, se ele fez um bom atendimento. Então, como último passo, marque uma reunião com o profissional para saber se ele vai atender todas as suas expectativas, se ele te transmite confiança, se ele entende bem do assunto, se ele sabe te explicar de uma maneira fácil, descomplicada, para que você possa entender e fazer um bom projeto. Nada como um tete a tete, né? Mas aí vem a seguinte dúvida: contrata um engenheiro ou contrata um arquiteto? As pessoas têm muita dúvida em qual dos dois contratar, mas não necessariamente você precisa contratar um. A nossa dica é contrate os dois. As pessoas pensam que cada um faz uma coisa, né? Não, se eu for fazer... As pessoas têm costume de dizer que arquiteto é para projeto de interiores, é para decoração, né? Não, gente, não é assim que funciona, tá? A gente costuma dizer que engenheiro e arquiteto é que nem queijo com goiabada. São bons separados, mas são melhores juntos, né? Porque o que acontece? O engenheiro civil vai ter a sua função, ele tem a sua atribuição lá durante a faculdade, ele se aprofundou em um ponto, o arquiteto se aprofundou em outro ponto e unindo os dois trabalhos é que tem o trabalho excelente. Isso porque o arquiteto ele não tem só a função estética, ele tem a questão de funcionalidade, de ventilação, iluminação, aproveitamento do terreno, ele vai unir as tuas ideias e jogar lá no projeto e deixar tudo perfeito. Com esse projeto, vem o engenheiro civil, faz o projeto estrutural, elétrico e hidráulico e une tudo para se transformar naquela casa linda. Nesse meio aí tem um certo preconceito. Quando a gente passa numa casa que é um quadrado inteiro, assim, a gente fala, esse aí foi um engenheiro que fez, esse aí foi um engenheiro. Provavelmente você já ouviu essa expressão também. Por quê? Porque tem essa de que o arquiteto ele é estética, né? Ele também é estética, né? Uma das funções dele é deixar a casa bonita, externamente e internamente. Por exemplo, assim, eu posso pegar só um arquiteto e fazer todos os projetos? Pode. Posso pegar um engenheiro e fazer todos os projetos? Pode, mas também daí a tua casa fica lá um quadrado, mas também não venha reclamar porque você pegou o engenheiro para fazer tudo. O arquiteto ele pode fazer a função estrutural, elétrica e hidráulica até um certo ponto, e o engenheiro também pode fazer os projetos arquitetônicos como o arquiteto. Porém, na faculdade, né, na formação, o arquiteto ele tem muito mais aprofundado, ele estuda muito mais tempo com o engenheiro aquele assunto. Assim como o engenheiro estuda muito mais estruturas, pode fazer muito mais, por exemplo, o arquiteto tem um limite de pavimentos, o engenheiro já, né, pode fazer mais pavimentos. Então, assim, eu acho que cada macaco no seu galho, né, cada um respeita o seu espaço, mas unindo tudo vai deixar tudo perfeito. E aí vem um ponto bem importante, que é a chave do negócio aí dessa união, que é a compatibilização de projetos. Então, compatibilização de projeto nada mais é do que os projetos todos se conversando.
o projeto arquitetônico, conversando com o estrutural, que conversa com o projeto elétrico e com o hidráulico. Isso vai te trazer uma maior eficiência na construção, você não vai evitar dor de cabeça, vai passar um cano ali no meio da viga, ou vai ter um pilar no meio da sua garagem, ou a hora que você vai instalar a TV, pô, cadê a tomada da TV? Projeto elétrico, faltou conversar com o projeto arquitetônico. Então, é uma dica aí, busque um profissional de confiança para fazer os projetos. Uma dica importante também busque um escritório que tenha um arquiteto e um engenheiro. Eles já vão estar fazendo os projetos juntos ali, já vão estar integrando tudo. Você não vai precisar pegar um projeto com um arquiteto e daí depois levar para o engenheiro, daí depois você pega do engenheiro que não deu para executar o vão que você quis, aí volta para o arquiteto, daí volta para o engenheiro. Então, busque um escritório que tenha os dois profissionais aí. E isso você não perceber lá na hora da execução que esse projeto não conversou um com o outro, né? Isso vai te dar um retrabalho, gasto, dor de cabeça. Ah, mas eu tenho um amigo que ele é arquiteto e eu queria fazer o projeto com ele. Posso? Pode, claro. Mas provavelmente esse seu amigo já tem um engenheiro que conhece, que trabalha junto, que executa os projetos dele. Isso vai facilitar muito, porque os profissionais eles estão em conversa, eles estão em sintonia ali, já sabe como um trabalha, como o outro trabalha, né? Ou às vezes assim, esse arquiteto que você escolheu, ele não se garante fazendo projetos estruturais, elétricos e hidráulicos. Tem bastante. Vários arquitetos que a gente conhece não fazem, até engenheiros mesmos que a gente conhece, não fazem um certo tipo de projeto. Exato. Então, peça se esse profissional faz, se ele se garante, aí beleza, aí você faz todos os projetos com o mesmo profissional, mas caso contrário, a gente indica separar os dois. Exatamente. Né? Os dois. Feita a escolha de profissional para projeto, parte para a escolha de profissional para execução de obra. Gente do céu. Está ligado com o fracasso ou o sucesso da sua obra. Isso é fato. Então, para fazer essa escolha, você deve seguir os mesmos parâmetros que você seguiu para a escolha de profissional para projeto. Busque, né? Vai nas redes sociais, procure alguém que já construiu com X construtora ou com pedreiro. Inclusive, né? Essa escolha aí você vai ter a escolha de uma construtora ou de uma mão de obra privada, de um mestre de obra, gesseiro, pintor, enfim, aí todos os outros profissionais que você vai precisar contratar. Mas busque fazer essa mesma pesquisa aí que você fez antes, né? E pesquise bem, pessoal, que isso aí vai salvar a tua pele. Sobre a mão de obra, pedreiro ou construtora. Você está querendo escolher um desses dois para fazer sua obra. Você precisa ter confiança no serviço desse pessoal. Você precisa saber se eles vão fazer tua obra da maneira certa e que você vai ter sucesso. Então, após a escolha feita aí, escolheu o pedreiro, peça para ele estar mostrando as obras que ele fez. Peça para ver uma casa pronta, peça para ver os acabamentos. Todo profissional que trabalha em obra, ele vai ter casa pronta, ele vai ter em fase de construção, de início, de meio, na cobertura, vai ter várias, né? E se ele não tiver, fica esperto. Aí fica meio suspeito. Aí não é muito profissional, não. Então peça para ele te mostrar uma obra aí que está em andamento. Aí depois que você está lá na obra, avalie alguns critérios aí para ver se o profissional é relativamente bom. Veja se a obra está limpa, veja se está organizada, se os materiais estão estocados da maneira correta. Não está tendo desperdício, né? Se não está tendo desperdício. Jogado, né? Veja se não tem um monte de madeira picada lá no canto da obra. Uma dica para você ver, analisar isso com um olhar um pouco mais técnico, é você chamar o profissional que fez o teu projeto. Exato. Você já vai ter uma conversa ali com ele já vai te conhecer, porque ele está fazendo o teu projeto, então ele já te conhece, e ele vai conseguir ter esse olhar clínico, né, esse olhar técnico aí para a obra e te dizer, não, esse profissional pode contratar ou não contrata. E como ele já está no meio dessa lida de construção, de projetos, ele entende de mão de obra. Exato. Então, leva o profissional lá na obra, pede uma opinião sobre a obra para o teu profissional aí de projetos. O que você acha dessa parede aí? Vê se a parede está torta, vê se... A espessura do reboco. Se a espessura do reboco não está nessa grossura. O reboco começa fininho assim, termina lá no final da parede dele, né? O gasto, aí a parede está torta, vai ter que endireitar no reboco. Então, se você não entende, não entende dessa parte técnica de obra, leva o profissional aí, que você escolheu. Tenho certeza que ele vai, com o maior prazer, aí te ajudar nessa escolha também, porque é o projeto dele que o sucesso do projeto dele também depende da sua escolha para execução, né? Porque se não for executado certo o projeto, certeza que não vai dar boa, né? Exatamente.
Aí vem a escolha, então, entre construtora e pedreiro, né? Pedreiro maneira de dizer aí, é mão de obra privada, particular, que você vai ter que fazer a escolha. Vamos falar primeiro de construtora. Então, a construtora, a principal vantagem dela é a comodidade, né? Você vai lá, você conversa lá com a construtora, fechei, qual que vai ser a sua preocupação? Pagar. Importante. Pagar, né? E fazer escolha de revestimento, de pintura, e tudo isso, provavelmente, essa construtora vai ter um profissional capacitado, que seria o arquiteto, para disponibilizar e te ligar e falar assim, olha, fulano, tá na hora da gente escolher aí seus revestimentos. Vamos lá nas lojas e tal, ele vai fazer o levantamento da metragem que vai precisar, vai te acompanhar, te ajudar a fazer combinação, vai passar os testes de tinta lá na parede para você escolher. É tipo pegar um desenho em branco e colorir. Eles vão te dar o desenho em branco, você vai falar, agora eu vou pintar aqui dessa cor, aqui assim, aqui eu quero assado. Vai ficar muito mais fácil. A principal vantagem da construtora é a comodidade, com certeza. A principal desvantagem é que você tem que ficar muito atento com o que está em contrato. Quando a construtora pega para te entregar essa casa pronta, ela vai colocar tudo em contrato. Então, o que está em contrato, ela vai executar. O que não está em contrato, você vai dizer, mas não estava incluso. Ela fala, não, ele não está em contrato. Deixou passar alguma coisa, tchau. Isso, fique muito atento com o tipo do material, né? Marcas de materiais, valores dos materiais, por exemplo, revestimento, provavelmente em contrato vai constar o valor por metro quadrado. Então, fique atento. Eu fechei que vai usar o cimento tal, a ferragem de tal marca, porque eu quero essa marca. Exato. Então, fique atento se está sendo atribuído na tua obra a qualidade que foi colocado em contrato. E também fique atento que está tudo que você quer que está lá em contrato para você conseguir também cobrar que seja executado daquela forma, né? Outra coisa que você tem que ficar muito atento é a questão de pagamentos. Gente, não se paga nenhum tipo, né? Nem pedreiro, nada, nem nada. Pedreiro principalmente. Você não paga adiantado, ok? Como que a gente indica? Tem gente que fala, eu gosto de pagar valor X por mês. Ok, mas pensa assim, ó. Vem um mês chuvoso, choveu o mês inteiro. Tua obra não andou. Não importa. Não importa. Você vai ter que ir lá e pagar o valor mensal que você combinou. Então, o que a gente indica para vocês? Que seja o valor por etapa de obra. Terminou a etapa tal, paga. Exato. Terminou por as portas, paga. Então, com isso, você sempre vai levar controladinho aí, não vai correr o risco de levar ser passado para trás. Exato. Né? Você vai pagando conforme você vai vendo a evolução da obra, você vai pagando. Porque eles mesmos vão lembrar você, falar assim, olha, fulano, a gente concluiu mais uma etapa. Aí você vai lá, acompanha, vai na obra. Vão te ligar com o maior prazer, concluir uma etapa tal. Dá para acertar? Dá para acertar? Você vai lá, confere junto com o profissional, fala, não, tá beleza, tá de acordo, é isso que tá de acordo com a qualidade, né, que eu desejo, que a gente combinou, que tá em contrato, pago a próxima parcela, senão também choveu o mês inteiro, a obra não andou, você também não paga, né? Então essa é uma forma bem importante, sempre deixando um valor pequeno retido lá para o final da obra. Você faz a conferência inteira antes de você entrar a morar, você aí quita, né, a obra ali com a construtora. Interessante deixar uma boa fatia para essa, né? Interessante. Não dá para deixar um valor muito alto, porque a construtora também ela tem que terminar a sua obra. Exato. Ela tem que ter dinheiro para terminar. Mas tenta deixar quanto mais você conseguir, para depois que terminar tudo, você vai lá, dá um confere, vê se tá tudo ok, tudo beleza, aí você vai lá e termina o pagamento. Exato. Então agora um pouco mais sobre o pedreiro. Pedreiro, um modo de falar isso, porque na construção a gente tem vários tipos de profissionais, como gesseiro, pintor, encanador, então pedreiro é o modo popular de falar. Contratando uma mão de obra privada, vamos dizer assim, Contratando uma mão de obra privada, ou o modo que o pessoal fala aí, o mestre de obra. Vou contratar o mestre de obra. O mestre de obra, o que ele faz? Ele organiza toda a equipe, ele contrata um pedreiro, um servente. Então, certo é o mestre de obra. Qual a vantagem de você estar contratando esse tipo de mão de obra? Com certeza vai ser economia. Até porque você vai estar fazendo todo o serviço que a construtora ia estar fazendo se você tivesse contratado uma. Vai ter que fazer contrato, vai ter que se preocupar com pagamento. Até a questão de compra de materiais, Até a questão de compra de material, que é um negócio bem importante aí que a construtora consegue estar fazendo por você de uma forma mais fácil e talvez até com mais economia.
As pessoas têm medo de contratar pedreiro, mas você também corre o risco de ter que rescindir contrato com uma construtora, com um valor muito mais alto, com um pepino muito mais alto, né? A gente vê falar de construtora aí que abandonou a obra e sumiu com o dinheiro, né? Várias tem. Então, situações. Assim, a gente ensina vocês a como vocês minimizarem esses riscos de ter que fazer uma rescisão de contrato, mas também, se precisar, tá tudo certo. Né? Ninguém é obrigado a nada. Então, se fizerem um serviço que você não tiver de acordo, pega e manda embora. Uma dica que a gente está passando para vocês é contratar um especialista, voltando à mão de obra do pedreiro, contratar um especialista. Vai lá o pedreiro, você contrata para fazer toda a parte, até o levantamento de parede, até o reboco. Parte cinza. A parte cinza, popularmente a gente chama de cinza. Aí você pega um pintor para fazer a parte da pintura, um eletricista, elétrica. Então, um encanador hidráulico, um gesseiro, um instalador de piso, um azulejista. Exato. Gente, isso é muito importante. Porque às vezes você vai lá contratar o pedreiro e fala: ô doutor, eu faço tudo, né? Desde que eu faço. Ô doutor, eu faço tudo. Mas eu que sei. Mas ele pode ser bom em alguma parte, alguma determinada parte da obra, mas na outra ele pode ser um desastre, então Exato. Já vai te comprometer aí. E assim, não é que não existe mão de obra que faça tudo, né? Mas a gente pensa da seguinte forma: imagina assim, ó, um pintor, ele só pinta, ele é especialista naquilo, né? É muito melhor uma pessoa que só faz aquilo do que uma pessoa que às vezes vai dizer para você que faz tudo e no fim não faz nada, né? Às vezes tem uma mão de obra que é maravilhosa lá no levantamento de alvenaria, no reboco, mas vai assentar um revestimento, fica péssimo. Aí o que adianta, né? O cara lá fez a parede, beleza, reboquinho fininho, daí na hora de sentar o porcelanato, daí não adiantou praticamente de nada o serviço bem feito na etapa anterior. Então pega aí o profissional certo para fazer cada tipo de serviço. Em relação aos pagamentos, gente, dos pedreiros, você vai fazer da mesma forma que você faz se fosse uma construtora. Não vá cair no conto do vigário de fazer diária, gente. Tem pedreiro que eles acertam por diária. Por exemplo, a menos que você fique o dia inteiro lá na obra. Vamos supor, eu vou fazer uma reforma e vou ampliar aqui. Gente, eu não sei como é que vai ser, então eu vou te cobrar por dia, porque como eu não sei direito como que vai ser, gente, isso é conversa para boi dormir, tá? O que vai acontecer? Ele vai te cobrar por dia, a tua obra não vai render e ele vai te fincar a faca, né? Então, fecha por etapa de obra. Não, vamos fechar por empreitada, vai custar tanto para você fazer para mim. Ok. Vamos parcelar enquanto você fizer, por exemplo, no caso da reforma, você derrubou todas as paredes que precisa, te pago tanto, né? Você subiu todas as paredes que precisa, te pago tanto. Precisa trocar a cobertura, trocou a cobertura, te pago tanto. E aí você consegue fazer todo esse controle para não fugir, porque assim, ó, eles vão chegar e vão dizer para você, viu, me adiantam? Me adianta um dinheiro aí para eu pagar a luz. Gente, isso é normal, tá? Não é falar mal da classe nem nada. Gente, é o dia a dia de obra mesmo, que é assim. Assim que funciona. É a vivência que a gente tem que... É experiência, né? E muitas vezes a gente falava, não, gente, não tenham medo de mandar a mão de obra embora, tá? A gente pode, a gente ensinou vocês a contratarem. Mas, gente, nós mesmos temos construtora e acontece da gente ter que mandar a mão de obra embora porque a gente não gostou do serviço. E a gente fez todos os passos, a gente foi atrás de um feedback de clientes ou de outras construtoras, a gente foi até na obra, a gente tem um olhar mais técnico e mesmo assim, na hora de fazer, vai lá e vê que tá errado. Eu vou contar uma para vocês aí que aconteceu comigo numa obra. Tá, eu ia começar a construir, fui atrás do serviço do pedreiro, fui pesquisar, ver se o serviço era decente e tal, uma obra aqui pertinho de onde eu morava. Cheguei lá na obra redondinha, bacana, tudo show, maravilha de obra. Então vamos contratar o pedreiro da obra. Tá, fizemos um contrato, tal, eles eram dois sócios, fizemos o contrato, tudo certinho e tal. Começamos a construir. Na etapa ali que foi fazer a caixaria dos pilares, estourou algumas caixarias de pilar.
Isso aí é um negócio, Desastroso. desastroso. Eles não fizeram um bom travamento da caixaria ali, e na hora de concretar, estourou, deu pilar Vazou torto, concreto. deu pilar irregular. Foi um desastre. O que eu pensei? Eu era meio jovem na obra, né? iniciando. Falei, vou dar mais uma chance para esses caras aí. Vou dar mais uma chance e tal, porque eles são gente boa. E foi. Dei mais uma chance, continuou a obra, fizeram mais um pedaço, daí a pouco a obra... Era uma obra grande, eu falei, pessoal, não peguem mais obras, é grande, para vocês dois tá bom. Daí a pouco um pegou mais uma obra. Aí um foi para uma obra, o outro foi para outra. Daí ali a pouco na minha obra não tinha mais ferramenta, por quê? Porque estava na obra do outro. Daí, por que não tá andando essa obra? Ah, é porque ele levou as ferramentas lá na obra do outro. Aí não tem o que fazer, né, gente? O que eu tive que fazer? Pega e manda embora. Pega e manda embora, para você evitar de se incomodar. Se incomodou uma vez, se incomodou duas, manda embora. Gente, não tenham medo não tenham de dó. trocar. Não tenham tenham dó. medo. Não tenham medo de trocar. E depois eu ainda fui descobrir que a obra que eu fui ver nem era deles. Nem era deles. Eles falaram que a obra era deles para pegar o meu serviço. Eles trabalhavam para uma outra pessoa que estava executando. Exatamente. Então, no caso, eles eram praticamente um servente. Era um funcionário lá da obra. Então, assim, isso lá no começo. Então, foi com essas experiências assim que a gente foi tendo, que a gente foi vendo como que a gente consegue fazer essas escolhas, essa seleção de mão de obra aí, pra gente fugir minimizar ao máximo possível. Fugir, né, dos pepinos. Essas dores de cabeça, que obra é sinônimo de dor de cabeça, então é mais ou menos por aí o que a gente deve fazer, tá? Então, pessoal, muito cuidado aí nessa questão que a gente abordou hoje sobre a contratação para projetos, sobre a contratação para construir a sua casa. Uma má escolha pode resultar em falta de compatibilidade nos projetos, mau dimensionamento da sua obra, mau aproveitamento do terreno na parte do projeto, não vai estar atendendo as tuas necessidades. Da minha tão sonhada casa, fiz o projeto ali, não gostei desse quarto, vou ter que usar de escritório, porque não dá para usar como quarto, muito pequeno. Um outro problema aí também é o péssimo acabamento, um acabamento ruim, que você vai entrar, cada vez que você vai entrar no ambiente, você vai olhar aquele acabamento, vai se desgostar. E uma questão também que vai te dar muita dor de cabeça se você pegar uma mão de obra ruim é o retrabalho. O cara não sabe ler o projeto lá, faz uma coisa de qualquer jeito, você vai ter que quebrar, vai ter que derrubar, fazer de novo. Aí você já viu. Então vamos resumir, pessoal. Escolha de profissional para projeto, engenheiro e arquiteto. Procure nas redes sociais, procure alguém que já tenha feito projeto, procure ver se aquele estilo de projeto é o estilo que você quer, o estilo que aquele profissional. Faça uma reunião com ele, porque é ali que você vai sentir a segurança, que ele vai te provar que ele é o profissional certo para fazer os seus projetos, ok? Compatibilize os projetos. Conversa aí entre o engenheiro e o arquiteto tem que ser perfeita para um ótimo resultado. Não para por aí, uma ótima escolha de profissional para a obra, seja uma construtora ou seja uma mão de obra privada. Selecione com calma, não tenha medo de trocar caso necessário. No caso de uma construtora é mais difícil, porque a rescisão de contrato é complicado, mas se fizer essa escolha, fique atento ao que tem no contrato, se está sendo executado de acordo com o contrato. Se não tiver, rescinda esse contrato, não fique com a sua obra de acordo com o que você não quer, com retrabalho, com dinheiro jogado fora, com mão de obra. Depois você vai morar por muitos anos ali, aquele espaço vai ser o seu lar e você vai estar insatisfeito. Não faça péssimas escolhas. Fique atento, seja cauteloso, pense com calma, reflita e faça boas escolhas. Lembrando que a escolha do bom profissional vai garantir o sucesso ou o fracasso da sua obra. Pessoal, muito obrigada. Por hoje é isso. Até mais.